aí com um palestrante, né, Rafael, falando aí um pouquinho sobre aquarismo, né, como mais uma área aí de atuação do biólogo, tá? Então, muito obrigada, Rafael, aí por ter aceitado o nosso convite, e agradeço a todos a participação de vocês, tá? Aos alunos, ao nosso gestor que está aqui presente nos ajudando, aí participando, Luiz Rafael. Tá, obrigada, ótima palestra a todos. Ok. Boa noite, gente, tudo bem? Já pode colocar a palestra para mim, por favor? Boa noite, gente, como é que vocês estão? Eu não estou conseguindo enxergar os meus slides, vocês estão vendo? Tá tudo certinho? Tá tudo certo. Tudo certo? Não consigo enxergar meus slides. Vamos lá, gente. A palestra hoje é aquarismo, muito mais do que um hobby. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter assistido Procurando Nemo na vida, ou mesmo quando criança já quis ter um peixinho de aquário. O pessoal que é um pouquinho mais do meu tempo, a gente tinha aí durante a infância feiras de adoção, e volta e meia você ganhava um peixinho dourado de brinde, nossa, quantidade de barbaridade que a gente fez aí nos anos 80 e 90, mas hoje o hobby ele está em outro pé e ele tem um outro nível aí de tecnologia, de estudo, de compreensão das pessoas, só que ele permanece ainda com alguns estigmas, com alguns mitos, e eu estou aqui hoje para mostrar para vocês que muito mais do que um hobby, o aquarismo é uma atividade em ascensão no nosso país, em ascensão no mundo. Esse baque de pandemia mexeu muito com a atividade também, e por conta, né, de mau comportamento ou desrespeito aí à legislação, falta de conhecimento, a gente encontra bastante coisa aí também no nosso noticiário, como aconteceu aí durante algumas semanas, acho que foi semana passada, retrasada, algumas infrações aí, decorrentes de desconhecimento ou até mesmo desonestidade. Mas vamos lá. Estou tentando passar. Não foi. Gente, vocês estão me vendo? Sim, você precisa ir lá na sua apresentação e passar. Você não... Assim? Ir lá na sua apresentação mesmo. Não na tela aqui do vídeo, mas na sua apresentação mesmo, no PowerPoint. Entendi, perfeito. Estou aqui. Maravilha, gente. Na apresentação aqui, quem sou eu? Sou o Rafael Ribeiro Scherer, eu sou médico veterinário, sou estudante de biologia da Estácio, né, do campus Taquara, R9. Eu sou doutorando em engenharia biomédica, eu trabalho aí com a área de ozônio, de terapia fotodinâmica, e trabalho com incubações aí de aves e répteis também, e eu sou um apaixonado pelo aquarismo, e hoje eu sou tutor educacional da NBTA Rio, para o curso de medicina veterinária. Eu estou lá no Polo Gamboa, qualquer coisa a gente pode conversar também. E estou tentando passar aqui, agora foi minha história no aquarismo, gente. Como eu comecei, ou como entrar de cabeça em um vício. Como iniciei aí na palestra, eu era um moleque, eu sempre fui apaixonado por mar, por água, por animais aquáticos, eu sempre quis um aquário, mas eu sou filho de veterinário também, e as pessoas, né, meus pais achavam uma barbaridade você manter ali um peixinho, que ele crescia muito, manter num espaço pequeno, e você tinha que ficar fazendo trocas de água, isso não era muito bem compreendido, então, por consequência, você acabava perdendo os peixes muito rápido, então nunca me deixaram, né? Então, acho que foi por volta de 2010, eu fui morar em Paraty, né, por conta de um concurso, trabalhava no estado, e eu comecei a trabalhar com piscicultura lá, né, piscicultura, com pesca marinha, né, com os pescadores, e aquele gosto pela coisa, ele foi novamente se desenvolvendo. Eu fui estudando aí piscicultura, a gente trabalhava com alguns projetos de maricultura por lá, e eu fui ganhando aí
um pouquinho acumulando alguns conhecimentos que eles culminaram aí para 2017, 2018, se eu não me engano, a montar um aquário para mim, né? Comecei com um aquário de água doce, depois comecei aquário jumbo, aquários plantados, biótopo. Acho que aqui atrás, né, se vocês olharem aqui ao fundo, eu estou ciclando um aquário de método Valstad. E tem coisa pra caramba pra gente falar sobre isso, mas a brincadeira aqui é aquário marinho. Eu fiquei apaixonado quando eu iniciei e a gente tem aí uma jornada muito grande dentro da atividade e por já trabalhar há algum tempo na área, eu fui vendo a quantidade de possibilidades que esse hobby, que essa arte, que essa ciência, ela pode oferecer aí no campo de trabalho para biólogos, para médicos veterinários, para zootecnistas, né? E vou falar para vocês que os biólogos eles estão em franca vantagem, né? Quando a gente lida aí com esse tipo de mercado, primeiro por uma característica, curiosidade e interesse. É uma coisa que é muito característica dos colegas de profissão, somos pessoas muito curiosas, a gente tem bastante iniciativa para pesquisar assuntos de interesse e somos criativos, sabemos aí trabalhar com improviso e é uma coisa que ela vai te dar aí um certo ganho na profissão que é enorme. Vocês vão ver. Como é que tudo começou? Como é que essa brincadeira de aquarismo começou? Gente, nós temos registros aí históricos dos sumérios e dos egípcios. Tá? Eles tinham tanques e esses tanques de peixe, eles não eram necessariamente para acúmulo de animais para alimentação. Não. Os próprios sumérios, eles já falavam aí na escrita cuneiforme, lá você consegue encontrar escritos falando aí das propriedades relaxantes de observar nado de peixes, os sacerdotes egípcios observando o comportamento de peixes de rio, eles conseguiam prever as épocas de cheia do Nilo, então já tinham você tinha uma grande relevância tanto nas atividades religiosas quanto no dia a dia das pessoas. Se a gente avançar um pouquinho mais no tempo, por conta aí desse intercâmbio dos gregos com os egípcios também, e até pelas características ali geográficas da Grécia, eles consumiam muitos peixes, e Aristóteles, a gente pode falar que ele foi aí o que iniciou a ictiologia, começando a sistematizar, identificar peixes, estudar o comportamento deles e colocá-los aí em aquários muito rudimentares, né? Como a gente tinha também no próprio Egito, de barro com vidro na frente, coisa e tal. E isso permaneceu muito tempo assim. Né? Na dinastia Tang, na China, você tem aí um boom do aquarismo, mas ele é mais voltado aí para aquários de água doce. Aí você teve aí um primeiro tratado de aquarismo escrito, tá? Seleção de animais pela beleza, coisa e tal, mas eu não vou me demorar muito nisso. Linneu, acho que todo mundo aqui conhece, né? Todo mundo fez, provavelmente todo mundo que fez zoologia já conhece Linneu. E Linneu, ele começou com uma grande sistematização de espécies, tá? E ele mantinha também diversos aquários aí para estudar aí comportamento, biologia das espécies que ele estava ali descrevendo. Com o advento aí da publicação dos livros de Darwin, você teve um grande crescente no interesse do público em geral em conhecer as espécies que Darwin descrevia. E mais ou menos no mesmo ano, um ano antes, se eu não me engano, da publicação, você já teve uma inauguração no Zoológico de Londres de um aquário público, que a gente tem aí as fotos, né? Bem simplório, mas ele atraía bastante interesse das pessoas. E esse fascínio, esse encanto que o mar exerce nas pessoas, ele persiste. A gente teve aí tem ainda, né, ao longo da nossa história, desenvolvimento de parques aquáticos, aquários para visitação em todas as partes do mundo. A gente tem aqui no Rio de Janeiro o Aquario, que é uma referência muito bacana. Se vocês não conhecem, eu recomendo aí que vocês o conheçam.
tá? Porque é uma jornada muito interessante aí que pode gerar esse encantamento que aconteceu comigo em vocês também, tá? E vamos lá, qual a relevância, afinal, de aquário ou de peixes no Brasil e no mundo? Ou, em palavras miúdas, isso paga o leite das crianças ou você só está vendendo sonhos aqui pra gente? Gente, o mercado pet no Brasil, ele movimentou em 2018 35 bilhões de reais. O Brasil ele é o segundo maior mercado do mundo. A gente é o país com mais faculdade de veterinária, por exemplo. Peixes, os peixes, né? E quando você contabiliza isso, faz a pesquisa, você contabiliza por aquário. Então, os peixes eles são a terceira maior população de pets. Depois dos cães e dos gatos, você tem peixe. E isso porque estão contabilizando aquário, não estão contabilizando indivíduos. Se você pegar um aquário biótopo, por exemplo, você pode ter de grandes dimensões e você pode ter aí 50, 100 indivíduos. Então, gente, a gente está lidando aí com quem? Com a terceira maior população de animais de estimação. Logo atrás ficam as aves. É mais comum a gente ouvir falar em alguém levar essa calopsita ao veterinário ou buscar cuidados especiais com uma calopsita do que para o peixinho beta, né? A gente vai chegar lá. Pessoal, essa quantidade enorme, né, essa demanda enorme, ela necessita de mão de obra especializada. E vocês lembram que eu falei das barbaridades que a gente fazia nos anos 80 e 90, mais ou menos aí quando eu cresci? Isso é falta de informação. Então a gente precisa de mão de obra especializada e a gente precisa de bons veículos de informação para veicular esse conteúdo, esse conhecimento para o público em geral. Perfeito? E, poxa, se você tem uma necessidade muito grande, se você tem uma deficiência de informação, é óbvio que o aquarismo ele vai ser cercado por mitos. E óbvio também que vai ser cercado aí por algumas verdades que são inconvenientes para nós. Poxa, temos aqui, selecionei 3, mas eu estou aberto a perguntas aí no final da apresentação. Se vocês quiserem perguntar agora, não sei como é que é a dinâmica. Mas temos aqui mitos e verdades do aquarismo marinho e eu selecionei 3, tá bom? Não tem resposta certa para eles, eu vou mostrar um pouco da minha experiência. Se vocês quiserem, eu tenho bastante bibliografia aí para compartilhar com vocês, eu não sei como é que a gente pode fazer isso, mas tem, tá? Bastante coisa que a gente pode conversar, principalmente sobre essas 3 perguntas. Gente, primeira pergunta. Os peixes, eles sofrem nos aquários? Sim e não. Tá? Normalmente, esse sofrimento vai advir de falta de informação. Mas vamos aqui pegar a situação ideal, tá? De um aquarista com um bom cabedal de conhecimento. A maior parte, né, quase que a totalidade das espécies que a gente seleciona, que a gente utiliza no aquarismo marinho, são espécies de recife, de corais. E são sedentárias, não são animais que eles ficam migrando. Normalmente eles estão ali numa região circunscrita daquele recife, eles ficam numa toca e eles saem ou no período diurno ou noturno para buscar alimento e tão logo eles percebem uma ameaça, eles voltam para sua toca, ou eles fazem aí protocooperação com outros animais, como por exemplo o peixe-palhaço e a anêmona, né? Alguns camarões com anêmona ou caranguejos também. Então, se você está buscando aí, se você tem conhecimento prévio, você não vai fazer um peixe sofrer dentro de um aquário por falta de espaço. Perfeito? A gente seleciona aí espécies que ficam muito grandes. Então, a primeira coisa é você selecionar, saber o tipo de espaço que você tem e selecionar espécies que se ajustem àquele espaço. Tá? E os grandes aquários? Gente, eles são grandes. A gente tem aquários com 30 milhões de litros de água. E vamos pensar aqui nessa foto da Aquarrio, talvez esse tubarão não esteja numa situação ideal, mas numa situação de estresse ele não se encontra. Perfeito?
Em aquarismo marinho é muito fácil a gente perceber se os animais estão ou não estressados. Marinho não, perdão, aquarismo de água doce. É se eles estão apresentando comportamento reprodutivo. Água doce na opinião pessoal aqui, é muito mais fácil de você colocar aí animais para reproduzir do que água salgada, e a gente vai ver aí o porquê. Então, respondendo aí essa primeira pergunta, peixes sofrem nos aquários? Num aquário de um bom aquarista, não. Mas é óbvio que a gente tem gente no varejo, você tem pessoas que trabalham aí com coleta, que já leva aí para nossa próxima pergunta, e isso acaba submetendo, sim, esses animais a sofrimento, situações de estresse. Então, a minha indicação para vocês eles não vão sofrer em aquário de quem estudou a respeito antes, perfeito? E os animais, eles são todos coletados? Pessoal, se você está buscando uma fonte idônea para adquirir esses animais, você não vai estar trabalhando com animal coletado. Voltando aí para o Procurando Nemo, depois do filme, você teve um boom, né, um boom aí para adquirir tanto o peixe-palhaço quanto o Blue Tang, que é a espécie da Dory, e você teve sim coleta bastante predatória aí desses animais. Blue Tang, até há pouco tempo, ele não era reproduzido em cativeiro, mas essa demanda crescente e a percepção da queda da população dos peixes-palhaço, ela fez com que diversas pessoas aí pelo mundo trabalhassem o quê? No cruzamento desses animais aí em cativeiro. E os animais de cativeiro, obviamente, eles já vão... Você começa a selecionar esses animais aí para atributos como, por exemplo, domesticidade, né, que a gente pode conversar sobre isso depois, o que é, e você tem animais que são mais dóceis e menos suscetíveis a estresse. Então, todos os animais são coletados? Não. Boa parte dos animais que a gente usa hoje, que a gente adquire hoje nas lojas, se for uma loja idônea, são animais de estufas comerciais. Aí o terceiro aqui, é um hobby para ricos? Gente, não vou mentir para vocês, mas a matéria-prima, né, os materiais iniciais para você ter um aquário marinho, eles são caros sim, e é um dos entraves no nosso país para o crescimento da atividade aquário marinho. Só que a gente tem notícias boas. Já temos estufas que são nacionais, e elas estão produzindo peixes aqui, 100% brasileiros, e isso é uma tendência agora que tem aumentado. Por consequência, você tem percebido aí uma diminuição, uma redução do valor dos peixes no mercado de varejo. Por exemplo, um peixe-palhaço, antigamente, você comprava aí por R$180, um simples, você consegue comprar R$29,90. Não é caro, não é? Hoje mesmo chega um anúncio ali de peixe-palhaço a R$19,90. É mais barato que um lanche no McDonald's. E a gente pode pensar aí também em algumas coisas. Seu cachorro, ele é caro, né? Mesmo se ele for adotado, ou principalmente se ele for um animal de raça, você tem custo, você tem o custo da ração, vacina, veterinário. Só que a gente consegue fazer o quê? Diluir esses custos do animal ao longo do ano, ou o brasileiro comum, ele acaba apelando para todo tipo de receita, né, caseira, antes de levar o animal ali a um profissional, e ele diz, não, ter cachorro é mais barato. Não, ter cachorro da forma que você cria é mais barato. Mas, obviamente, se vocês forem fazer uma planilha de custos, de quanto que seu animal gasta de ração, água, luz, visitas ao veterinário, banho, você vai ver que são equiparados aí os custos. Mas é claro que vai depender muito da sua escala também. Você pode fazer um pequeno aquário, ele vai te dar aí 45 litros, 30 litros, ele vai ter um custo menor, mas em compensação ele vai te dar muito mais trabalho. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Ainda nos mitos e verdades do aquarismo. Melhor começar com baixas litragens? Posso usar água da praia na reposição?
Poxa, vamos começar. Gente, vocês podem começar com baixas litragens. Eu coloquei uma foto de uma página do Insta, né, que é o Mini Ecossistemas, sensacional. Ele é biólogo, se não me engano, ele faz aquários bola, muito bonitos, ele faz isso por encomenda também. Gente, vamos parar para pensar. Você tem 45 litros de água e você tem vários animais vertebrados e invertebrados excretando nesse pequeno ambiente. E você tem aí uma superfície, né? E você tem o que acontece? Você tem uma concentração muito grande de excretas num volume baixo. Então, para você manter, por exemplo, os níveis de nutrientes e de excretas, né, de metabólitos tóxicos em concentrações toleráveis, é muito mais difícil. Então, você tem que ter um cuidado muito maior. Se você aumenta um pouco o volume desse aquário, você melhora. Então, o que eu dou de resposta para essa pergunta? Melhor começar com baixas litragens? Olha, é melhor você começar com litragens um pouco maiores. Mas, se o seu bolso não permitir, é melhor você começa com, né, o tamanho de aquário que vai caber no seu bolso. Mas você tem que ter consciência que o quê? Você tem que ter consciência que vai te dar muito mais trabalho para você manter a temperatura regulada, você controlar a evaporação, você controlar os metabólitos, você não vai poder lotar aquele ambiente de peixes de invertebrados, né? Você tem que ter cautela, perfeito? Posso usar a água da praia na reposição? Gente, você entra em grupo de aquarismo, aí o pessoal fala, não, eu cato a água da praia. Complicado, gente, complicado. Posso usar água da praia na reposição? É barato, né? Sua gasolina e o seu braço ali para levar essa água. O que você está levando ali naquela água? Você não sabe. Você não sabe o que você está levando. Você pode levar parasitas e pode matar os animais que estão lá no seu reef, no seu aquário. Ou você pode tomar, né, você pode dar de cara ali com a polícia ambiental, com os órgãos de fiscalização, e tanto levar areia quanto água para casa. Mesmo você pode tentar recorrer ao princípio da insignificância, mas é uma infração ambiental. Você consegue, né, por alguns motivos religiosos, então, algumas religiões elas usam a água da praia e tal, mas eu não recomendo que você fale isso, porque se você não for, né, de alguma religião que use isso e o policial for, ele vai perguntar para você, vai te arguir, e você vai dar aí com os burros na água, né, gente? Então, o que eu recomendo, não use água da praia, por favor, não façam isso, tá? Os animais vivem pouco, por isso muitas pessoas desistem. Gente, você tem casais de peixe palhaço com 18 anos. Os animais não vivem pouco. Se você cuidar direitinho, eles vão ter uma expectativa de vida maior do que a expectativa de vida que eles encontram na natureza. Perfeito? O que acontece? Eles acabam vivendo pouco porque você não observou, por exemplo, a litragem, parâmetros, o cuidado específico daquela espécie, alimentação, porque você compra um peixe, aí você acha que vou comprar aquela ração em flocos, eu vou dar para esse peixe, acabou. Gente, você conseguiria viver saudável de pizza de calabresa todo dia? Alguma coisa não ia ficar legal em você, alguma coisa ia faltar, correto? Né? Mas viver sem pizza de calabresa também ia faltar alegria. Então você tem que saber o quê? Medir. Você tem que saber medir as coisas. Aí o último é interessante, tendo em vista que a gente viu aí no RJTV. Posso ter problemas com a justiça tendo meus peixes? Olha, pode sim. Se você comprou de uma fonte não idônea algum animal, mesmo por desconhecimento, tá? Algum animal, seja ele um coral, um invertebrado, um outro tipo de invertebrado, um peixe que é da nossa fauna, ou exótico e não está aí na lista dos que podem ser comercializados ou foram comercializados por um fornecedor
que ele não tem registro, você pode estar fazendo aí a receptação, mesmo sem saber. Então, gente, muito cuidado mesmo com as espécies que vocês vão ter nos seus aquários e com os seus fornecedores, tá? Hoje, agora, depois do que aconteceu aí, se você observar grupos de aquarismo, está um silêncio sepulcral. Quase ninguém mais está vendendo coral, porque descobriu-se que um dos caras que era fornecedor aí de corais, ele estava fazendo coleta. Poxa, e aí você teve um baque. Você teve um baque aí nas vendas. Aí agora você descobre quem são os fornecedores idôneos. Às vezes é aquele que você falava assim, você estava mais caro, coisa e tal. Mas pergunta, pede a nota, porque com certeza ele vai estar lá com a procedência de uma importadora ou de algum criatório nacional, com tudo certinho, e você pode dormir tranquilo com seus animais, ok? Beleza, você venceu, eu quero montar um aquário, estou interessado, mas até agora você choveu no molhado, né? Eu posso olhar isso, tudo que você está falando no YouTube e não vi, né? Não vi nada de tão interessante assim. Gente, você não vai precisar, como escrever aqui, se restringir ao uso doméstico. Tudo que você acumular na sua jornada do aquarismo, ela vai ser aplicável a diversas áreas. Principalmente o pessoal da licenciatura, se vocês observarem aí o aquarismo, ele é um excelente modelo para ensino de ciências, tanto de física, química, biologia, em todos os seus espectros. E tem exemplos verídicos, pessoas que trabalham com isso, posso dar contatos, e algumas coisas eu faço também, e a gente pode conversar depois, tá? Eu só quero uma palestra curta, eu quero aqui dar o bichinho da curiosidade, é uma palestra aí mais para inquietar vocês e de repente despertar o interesse aí na atividade. Vamos. Vamos lá, gente. Estava falando de licenciatura. Então, modelos educacionais. Poxa, eu coloquei aqui ciência, arte, terapia, multidisciplinar e transversal. Pessoal, são vastos os artigos na literatura, associando aí a prática de aquarismo com a redução dos sintomas de transtorno de ansiedade, com a redução aí dos sintomas de depressão, para pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, principalmente crianças também. O aquarismo tem mostrado aí resultados muito promissores, ajudando algumas dessas pessoas a desmamar seus medicamentos, né, ajudando no foco, ajudando em foco, atenção, a controlar suas crises. Então, já para começar, você tem aí uma temática que eu não coloquei aqui, né, na lista, mas é uma temática aí de saúde pública. É um bom tratamento, tá? Um tratamento adjuvante, ou se a gente poderia colocar no que se chama de prática integrativa. Mas, gente, aqui na minha listinha aqui, química básica, gente. Poxa, vocês vão ver que o que a gente mais faz é trabalhar com equilíbrio ácido-base, né, controle aí, tamponamento de pH nos meios. Vocês parem aí para pensar em quanto de aragonita, né, que é um substrato aí que trabalha, um substrato alcalinizante que deve gastar um aquarrio. Nem sei se eles usam aragonita, agora uma pergunta que ficou. Quanto que eles devem gastar disso, né? Pois então, sim, né, brincar de balanceamento estequiométrico no aquário vai ser parte do seu feijão com arroz, se você quiser montar o seu. E se você quiser utilizar como modelo educacional, microbiologia. Pessoal, antigamente, né, muito antigamente, não se tinha ideia da importância da microbiota, dos micro-organismos aí aquáticos, na dinâmica de um aquário. Todo mundo
ou boa parte aqui, já deve ter estudado os ciclos biogeoquímicos, correto? Pois é, gente. O que a gente faz aí, basicamente, é mimetizar, reproduzir os ciclos biogeoquímicos aí no nosso microambiente, no nosso mini ecossistema, e a gente basicamente cria muita alga, perdão. A gente cria bactérias anaeróbias para elas degradarem amônia, por exemplo. E aqui, gente, podemos trabalhar, brincar à vontade. Até na própria microbiologia, a gente tem aí, em peixes de aquário, um micro-organismo que tem potencial zoonótico, Mycobacterium marinum, um outro motivo, da mesma família, né, do Mycobacterium tuberculosis, é um outro motivo para você buscar animais de fontes idôneas. Né? Você pode ali, fazendo carinho no seu peixinho, no seu flower horn, você pode adquirir uma lesão pustular muito feia, muito séria. Dependendo do seu status imunitário, você pode ter uma amputação de dedo. Tudo isso, né, não estou querendo assustar vocês não, tá, gente? Mas só mostrando aí a gama de coisas que a gente tem aí dentro do tema microbiologia. Né? Para brincar com microbiologia de aquário, dá para a gente trabalhar aqui bastante tempo, tá? Ecologia. Gente, basicamente, né, esse equilíbrio aí de fatores bióticos e abióticos, a gente está trabalhando com o quê? Com ecologia de aquários, e a gente trabalha aí com equilíbrio ali de espécies. Você vai escolher, você tem que selecionar espécies ali para o seu reef, que elas não tenham relações de predação, que elas apresentem protocooperação. Se você selecionar ou colocar próximos corais que eles são antagônicos, eles fazem uma espécie de amensalismo. O coral ele vai secretar ali substâncias que são tóxicas para o outro coral, e você de repente perdeu aí um animal que ele tem um valor muito alto. Tá? Então, ecologia, aquário é um modelo educacional para a gente brincar com todas aquelas relações ali harmônicas e desarmônicas, e é sensacional. Eu acho que se alguém fez ecologia com o professor Fábio, lá no R9, normalmente ele coloca questões de aquário normalmente coloca ali questões de aquário na prova dele, é muito interessante. Poxa, óptica. Não falei para vocês que eu estava fazendo, porque eu faço meu doutorado em engenharia biomédica. Por incrível que pareça, eu usei alguns conhecimentos aí do doutorado para brincar com meus aquários, trabalhando com um espectro de luz. Quando você seleciona alguns corais ou até plantas, você trabalha com diferentes espectros de luz para regular, modular ou estimular o crescimento de corais, impedir o crescimento de algumas algas e protozoários. Então, no final da palestra, eu deixo umas dicas, e esse campo, né, da óptica e de iluminação de aquário, para quem gosta de eletrônica, quem gosta aí de mexer com isso, se você tem aí um bom networking, você ganha bastante dinheiro, não só faz modelos experimentais, mas você ganha bastante dinheiro produzindo aí luminárias para crescimento de corais. Principalmente por quê? Porque esses materiais importados, eles são muito caros, tá? Eu vou falar para vocês que durante a pandemia, né, teve esse boom de crescimento de montagem de aquários, e tem algumas pessoas que eu conheço que trabalham com luminárias, estão rindo de orelha a orelha. Beleza? Farmacologia. A gente usa, né, você tem aí o uso de peixes para testes farmacológicos. Né? Você tem aí você pode anfioxos, eles fazem alguns testes de citotoxidez com anfioxos, principalmente quando eles desconfiam que aquela medicação ela pode causar algum problema na gametogênese. Tá? Então, farmaco e físio, a gente pode brincar aí junto, né? O pessoal trabalha com apetite por sódio, trabalha aí com diversos aí, trabalham diversas hipóteses farmacológicas e fisiológicas usando o peixe como um modelo, porque por facilidade de dissecção, facilidade de reprodução, rapidez com que alguns processos fisiológicos ocorrem, que me leva para o próximo campo. Gente, é um modelo educacional sensacional, o ouriço do mar.
e os anfioxos também, que eu já tinha mencionado. Por quê? Para você dar aula de êmbrio. Né? Vocês já pensaram em dar aula de embriologia com ouriços? Com uma injeção de cloreto de potássio, tá? Às vezes de amônia também, mas o cloreto de potássio ele é mais clássico. Com uma injeçãozinha de cloreto de potássio, né, em 2 ouriços, você estimula aí espermatogênese e ovogênese, e você faz fecundação, e dentro de 48 horas você já tem, você pode brincar aí uma tarde, né? Você começou aí no início da tarde ou no início da manhã, até a hora do almoço você já está vendo aí blastômeros. Com 2 dias você está vendo larvas. É um modelo educacional interessantíssimo para o pessoal que trabalha com embriologia. Ah, mas é só para dar aula? Não. Gente, nós aí, biólogos, veterinários, tecnistas, a gente pode trabalhar aí com reprodução, né, com centrais de inseminação artificial, tanto animais quanto humanas. E, poxa, para a gente aí trabalhar, né, aprender a mexer com os modelos, é muito mais fácil você fazer aí, né, brincar com fecundação aí de invertebrados. Você vai conseguir trabalhar esses modelos aí em 1, 2 dias, e você não está utilizando um mamífero, ou você não está tentando a sorte com o ócito secundário espermatozoide aí de um cliente humano que está tentando reprodução assistida. Então, gente, é uma ferramenta que foge bastante aí do óbvio você ter aquário com anfioxos, aquário com ouriços. Se você trabalha com a própria comercialização aí de ouriços, né, você está utilizando, você pode fazer isso para induzir a reprodução e você ter, né, animais para vender mais rápido. Alguns são bastante caros. Eu não, desde que sejam animais da mesma espécie, né, você não consegue fazer híbridos, você consegue reproduzir aí com bastante agilidade ouriço. Beleza? Vamos brincar, olha, pesquisa aplicada. Você tem pesquisa aplicada e o próprio mercado profissional de aquicultura, gente. Aonde? Falei de Paraty. Em Paraty a gente trabalhava lá com mexilhão, a gente chegou a trabalhar com ostra, como é que é o nome? Com vieira, tá? Tinha um grupo, eu não sei como é que está agora, que eles trabalhavam aí com algas marinhas também, e são basicamente o mesmo cabedal de conhecimentos que você vai usar, né? Você tem que nutrientes da água, temperatura, dinâmica do ecossistema ali como um todo. Então, gente, para cada espécie que você está observando ali sendo vendida como criada em cativeiro, você teve anos e anos de pesquisa para que o protocolo de reprodução em cativeiro daquela espécie tenha sido estabelecido. Mais anos e anos de pesquisa para o pessoal que trabalha, por exemplo, a genética desses animais e trabalha com diferentes cores, padrões de coloração, padrões de comportamento. Então, gente, você tem aí dentro do ramo da pesquisa aplicada e paga, tá? Paga sim, por que não? Você tem bastante coisa. Tem um amigo que ele trabalhava no Chile com aquicultura de salmão. Acho que todo mundo sabe que o nosso salmão aqui, né, ele é chileno. Todo salmão que a gente come aqui é chileno e ele é criado em cativeiro. Bacana, né? Ele não tem nem exatamente aquela cor alaranjada, né? Você enriquece ali o ambiente com carotenoides e ele fica com aquela coloração interessante. Perfeito? Poxa, você faz aí estudos experimentais de branqueamento de corais. Todo mundo que tem dificuldade, né, em controlar a temperatura de aquário sabe o que é o processo de branqueamento de corais. Se você mostra um aquário para alguém aqui, aumentou 1 grau, olha como estão os corais do meu aquário. Você acaba com discussões, né, sobre derretimento de calotas polares, aumento de temperatura do mar, quando as pessoas dizem que isso não vai efetivamente mudar em nada. Vai sim. Aumenta 1 grau do seu aquário aí no verão, dependendo das espécies, sobe a temperatura do seu aquário para 29 graus e observe o que vai acontecer com corais, com anêmonas. É triste, e é um processo
Eu sofri com branqueamento aqui agora de uma anêmona por conta de calor. É um processo que às vezes você induz, para você induzir reprodução, por exemplo, de anêmona, divisão de anêmona, mas é um processo muito lento para você efetivamente restaurar esses animais. Então, o processo de branqueamento e a remissão disso, se você tem isso catalogado, é irrefutável para você mostrar para qualquer pessoa que ela diz que isso é balela. É muito interessante. Ainda na pesquisa aplicada, a gente está falando de banco genético aí de espécies, né? Acho que eu já falei basicamente disso, né? Você trabalhando aí com as diversas matizes aí. Zoologia de invertebrados e genética. Gente, os invertebrados eles também são um campo bastante promissor. Se eu não me engano, a gente tem em Minas Gerais uma loja aí de corais, e você tem mudas de corais, como eu vejo aí, tem uns zoantos aqui à direita, mas não necessariamente zoantos. Mas se vocês observarem, algumas espécies de zoantos, cada pólipo desses é R$25, R$39. Então você imagina quanto é uma peça, uma muda dessa. Vocês têm mudas aí de R$1.000. Poxa, então você pode transformar o seu hobby numa fonte aí, numa fonte bacana de renda para você, tá? E como banco genético, o que falta eu já ouvi, eu não consegui encontrar essa referência, mas já ouvi falar sobre aquaristas, né? Repovoarem alguns recifes de corais, não aqui, né? Lá fora, com espécies, né? Com espécies locais nativas dos países respectivos que eles desenvolviam aí em cativeiro. É ideal? Não, mas é melhor do que você ter um riff árido, né? Um recife árido aí sem nada. Perfeito? Eu deixei aqui uma referência nacional para vocês. Existe uma indústria, uma empresa chamada EcoRiff Aquicultura. São vários biólogos, ecólogos de ecossistemas, né, marinhos. E, se eu não me engano, é lá no Butantã, em São Paulo. E eles trabalham tanto ensino, pesquisa, extensão e o comércio. Trabalham com diversas espécies aí de invertebrados e peixes. E não sei como é que eles estão em matéria de contratação, mas é um local para você aprender bastante aí, como o próprio Aquarrio aqui no Rio, e depois colocar em prática, né, em alguma das sugestões ou em alguma outra ideia que você teve. Gente, área comercial, tanto no atacado quanto no varejo. Lojas de aquário precisam de responsáveis técnicos, né? Aquários comerciais precisam de responsáveis. Tanto para biólogo quanto para veterinário, a gente tem aí esse campo também de atuação e paga, como respondendo aí a vocês, né, lá nos slides atrás, paga sim o leitinho das crianças, dá para você pagar os seus boletos, dependendo do que você tem de meta aí, de ganho financeiro para você, é bem pago sim, perfeito? Vamos lá. Órgãos públicos e iniciativa privada, né? Fomenta a produção, educação ambiental, desenvolvimento sustentável. Gente, existem algumas ONGs, como por exemplo Fumbio, não me recordo agora de projeto específico da Fumbio com ecossistemas aquáticos. Não me lembro. Se alguém souber, me fala. Mas a gente tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, um órgão ambiental. A gente tem um órgão de extensão chamado FIPERJ, que é a Fundação Instituto de Pesca do Estado de Rio de Janeiro. Eles trabalham com comunidades caiçaras, eu trabalhei junto com eles, eu fui da Emater. A gente trabalhava com comunidades indígenas em aquicultura, trabalhava com as comunidades pesqueiras e trabalhava muito a questão de defesa com eles. É interessante, você ganha ferramentas para conversar com essas pessoas e construir junto a elas o conhecimento e a consciência do papel delas e o papel que elas desempenham na manutenção daquele ecossistema. E aí, gente, aí a criatividade de vocês é o limite. Quem trabalha com editais
se você tem uma boa fundamentação teórica e você manja aí de levantamento de custos, você é organizado o suficiente a ponto de ter um bom cronograma, respeitar esse cronograma, você consegue garantir o seu leitinho das crianças aí com editais também, utilizando biodiversidade aí aquática. Mas como que eu vou começar nessa brincadeira, Rafa? Vou mostrar aqui o caminho das pedras hackeado. Não vou vender curso para vocês, tá, gente? Né? Falar que a coisa está hackeada aí às vezes não tem sido muito bem visto, porque sempre o cara vem com algum produto, né, para oferecer para gente. Não é isso que eu quero fazer não, tá? Olha aqui. Peguei na mão de vocês e eu coloquei aqui 5 livrinhos. Né? Vocês podem encontrar, todos eles vocês encontram na Amazon. Com esse baque que a gente teve no dólar, o preço ficou um pouquinho mais alto, mas eu ouvi dizer, não estou falando isso, só ouvi dizer que você encontra na rede também, tá? Mas olha aqui, ó, esses 5 livros são sensacionais, né? O Marine Reef Aquarium Handbook, ele é o mais completo, ele tem tudo que vocês precisarem. Frag Corals, eu acho que ele é R$3, gente. Versão Kindle que eu tenho, muito barato. O Nano Reef Handbook é muito legal para quem quer começar aí com aquários nano, aquários pequenos. Poxa, ele te dá do mais básico ao mais avançado aí em termos de técnica para você entrar na atividade com conhecimento, tá? Qual a desvantagem, gente? Todos estão em inglês. Infelizmente, todos esses livros estão em inglês. Fica o desafio para os colegas aí, gente. Poxa, produzir um conteúdo nacional bacana, com um trabalho gráfico bacana. E, gente, vocês não imaginam o quanto tem de gente fera em aquarismo aqui no Rio de Janeiro. A gente tem colegas aí de biologia, colega de turma minha, colega de turma aí lá da disciplina Evolução, o cara manja muito de aquário marinho, né? São esses colegas aí que a gente tem que inquietar para eles começarem a produzir conteúdo para a gente. Mas, poxa, eu não sei inglês, o que eu vou fazer? Ou estou com preguiça de ler, cai dentro do YouTube. Gente, eu vou colocar aqui 4 canais que eles são densos de conteúdo. Tá? Tem muito canal que tem muitos canais que eles são um pouco enfadonhos, tá? Eu vou colocar esses 4 aqui que eu gosto bastante e eles são bem diferentes em estilo das pessoas também, que às vezes você não gosta daquele cara muito feliz, com muita edição de vídeo e tal, você tem alguns aí que eles são mais flat, o vozeirão de louvor, né, os animais e o conteúdo, é bacana. Veja, você vai descobrir que o brasileiro é o professor Pardal do aquarismo. Você não tem muita grana para comprar um equipamento aí inglês, chinês, que seja, em dólar, você inventa. E vocês vão descobrir aí o maravilhoso mundo da gambiarra, se vocês já não o conhecerem. Então vamos lá, quais são os que eu indico? Aquário marinho sem grana, autoexplicativo, né, gente? Mini Ecossistemas, esse rapaz, se eu não me engano, ele é mineiro, não tenho certeza. Ele faz aquários bola muito pequenos, ele gosta muito de aquário plantado, mas ele também tem aquário marinho e ele fala muito do método Valstad. O que ele busca fazer? Ele busca montar aquários aí com o mínimo possível de maquinário, de implementos, e isso acaba deixando mais barato, mas vai te dar mais trabalho para cuidar. Aquário Marinho Reef Show. Gente, às vezes eu não sei nem se tem a opção de colocar um vídeo mais lento, né, no YouTube. Sei que tem como deixar mais rápido. Vocês preparem-se, né, para serem metralhados por conhecimento. O pessoal desse canal, eles têm muita edição de vídeo, tem gente que não gosta muito, né, mas eles metralham vocês com conhecimento denso, bem embasado. Então, se você quer começar, se está sem grana, você só tem o 3G aí do teu... você tem aí o 3G do seu celular, você pode começar pelo Reef Show, mas prepara, porque é uma verdadeira jornada. E o Reef Place, antigamente era Reef Pilot,
se eu não me engano, no Reef Place, além dele ser muito organizado, ele tem o pensamento dele é muito organizado, ele já tem ferramentas educacionais, se eu não me engano, é a Universidade do Aquarismo. Aí já, se eu acho, não tenho certeza, que eu não acessei, que eu acho que é pago, tá bom? Essas são as minhas dicas, né? E eu acho que eu deixei aqui fiz aqui um vídeo curto, né? Do produto, né, desse trabalho todo que eu tive. É um vídeo bem curtinho, tá, gente? Não vou perturbar vocês, não. Se ele rodar... Ih, não rodou, não. Ah, que legal. Pessoal, problemas técnicos, o meu vídeo não rodou. Ah, que pena. Se vocês quiserem, é só procurar lá no YouTube também, eu deixei isso lá, ou me encontra no meu perfil do LinkedIn, tem esse vídeo lá, o produto, mais ou menos aí desse tempo de estudo, e eu fiz um Nano Reef bem bonitinho, eu sou muito orgulhoso dele, e estou preparando um material maior aí, para agradar aos olhos, né, e é a minha terapia também. Gente, eu agradeço muito. Espero que eu tenha despertado aí o bichinho da curiosidade em vocês. Estou aberto a perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Posso dar dicas aí de lugares para vocês buscarem estágio, comprarem bons produtos. Estou aberto aí a perguntas. Perfeito? Oi, Rafael. Oi. Obrigada aí pelas palestras, tá? Nossa, adoramos. Você apresentou aí um mundo de possibilidades aí, né, para o biólogo, né, associando aí várias áreas, né, de atuação, desde a educacional, né, como empreendedorismo, pesquisador. Então, assim, muito bacana mesmo. Adoramos. Eu estou aqui com algumas perguntas. Algumas você já respondeu ao longo da palestra, né? Então, aqui, da Júlia, sobre o peixe palhaço. Você comentou que, por conta da procura dele, a captura dessa espécie ficou maior, né? E, consequentemente, diminuição dessa espécie em vida livre. Então, ela pergunta se, ao reproduzir em cativeiros, tem algum projeto para reintroduzir eles na natureza? O aquarismo, ele pode ajudar nessa questão? Eu não consegui pegar o áudio todo porque cortou, mas é sobre o peixe palhaço, sobre a reintrodução específica do peixe palhaço? Na natureza, exatamente. Sim. Quando eu falei de banco aí genético, gente, tem gente que já introduz e nós temos, se eu não me engano, uma espécie de peixe palhaço nacional também. E a gente tem não só essa questão bacana de poder reintroduzir espécies, como a gente teve um backlash também. Algumas pessoas aí, por falta de orientação, eles acabaram introduzindo o lionfish, aquele peixe-leão, que é um peixe brigão, venenoso e tal, e em alguns países, como espécie exótica, ele é muito agressivo. Ele acabou, se eu não me engano, ele já foi avistado aqui no Rio de Janeiro, não, mas no Brasil. Então, não só a responsabilidade que a gente tem, né, pela paixão e atividade, de você, reintroduzir esses animais, como você também tem que ter responsabilidade de não inserir exóticos, né, que podem desequilibrar o ecossistema do teu país. Perfeito? Tem mais alguma? Tem algumas aqui, aí eu estou selecionando aqui, que você ainda não respondeu na palestra. Por exemplo, tem uma aqui, né, que é sobre a aluna, ela está fazendo biologia, mas quer também fazer veterinária, né? E aí você falou, né, dessa junção das duas profissões. Você indicaria alguma área que tenha essa mistura de profissões, além do aquarismo? Engenharia de aquicultura. Se ela buscar aí aquicultura, vai englobar assim
qualquer tipo de animal aquático. Vai ser criação de rã, de peixe, de camarão, de vários invertebrados. Aquicultura é a área que ela busca. E se ela quer arrumar bastante emprego aí na área de aquicultura, no Brasil, Nordeste, Paraná, uma cidade chamada Toledo, é bacana também, e China, na Ásia é bacana. Você consegue também coisas bacanas, como por exemplo aquaponia. A gente tem bastante no Centro-Oeste aqui, tem crescido bastante em Israel. O que é a aquaponia? É uma adaptação interessante de um esquema de aquário. Por quê? Você tem um belo tanque de peixe, que são peixes que podem ser ornamentais ou peixes de produção, e as excretas daquele peixe, elas são filtradas por um sistema que cultiva vegetais. Então você tem uma hidroponia associada com aquário. E é fantástico, é um sistema com bastante economia de água, e você consegue ali pegar aquele rejeito, né, que poderia causar eutrofização numa coleção de água local. Você depura aquela água, você obtém aí mais rentabilidade vendendo seus vegetais. E caramba, tá cortando aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvindo bem. Tá. Voltando para a aquaponia. Então, basicamente isso. Você associa a hidroponia com criação de peixes. É muito bacana. Se ela tiver curiosidade, que eu não sabia, eu descobri disso, Muriaé, em Minas Gerais, é um polo exportador de peixes ornamentais. Sensacional, eu desconhecia. Então tem muitos lugares aí que a gente pode aprender, fazer estágio. Aquaponia, tem uma galera no Rio de Janeiro que manja muito, né? As possibilidades dentro da aquicultura para veterinária são biologia, isotecnia, engenharia de pesca, elas são muito grandes, tá? Pagam bem. Então, Rafael, você comentou aí, né, que pode dar dicas de estágio, né, para quem tem interesse. Tem aqui alguns alunos, assim, que já fazem, né, o aquarismo. Então, você pode deixar o seu contato, assim, o e-mail, assim, para eles entrarem em contato? Posso. Tem 2. Contato @estudandobichos.com.br. Tá, joia. Pode repetir? Contato @estudandobichos.com.br. Tá? E tem um outro que é o RR, né, 2 R's, Scherer, meu sobrenome, @gmail.com. Eu acho que o outro é mais facilzinho deles gravarem, né? Ô, Rafael, muito obrigada, tá? Pela palestra, pelo quadro, tá? Luiz Rafael, você quer fechar? Obrigada, gente. Eu queria mandar um abraço para a professora Elaine, porque ela também me estimulou bastante aí no estudo de invertebrados marinhos e tal. Eu me empolguei bastante nas aulas dela e eu acabei aprendendo muita coisa, né, por conta das aulas. Dá um abraço aí para ela. Ela está aí presente, está aí com a gente. E agradecer a vocês pelo convite. Bem, Rafael, muito obrigado pela palestra, assim, que foi fantástica. Eu estava falando aqui com a Glícia, né? Não só a questão mesmo dos slides em si, mas o conteúdo, muito interessante. Eu estava falando com a Glícia que me deu assim diversas ideias na construção das minhas aulas, né? Eu dou aula de zoologia também. Pô, legal. E aí eu fiquei assim, cara, que maneiro, cara, várias coisas assim de aplicabilidade com o aquarismo que eu nunca tinha parado para pensar, né? Então eu achei fantástico. E pessoal, a gente encerra por hoje, né, essa nossa maratona de palestras, né? Essa foi a 5ª palestra do dia, e amanhã a gente tem mais. Amanhã